Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós haveremos de ler também a partir do verso de número 6. O Senhor Jesus diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai em secreto vê em secreto e te recompensará plenamente. Nós temos uma arma muito poderosa, e essa arma se chama oração. A oração é capaz de mudar nações inteiras. A oração é capaz de curar enfermos. A oração, ela tem poder, a oração de fé, ela tem poder para mudar a realidade aí dentro da sua casa, para mudar radicalmente o momento que você vive hoje. E Jesus dá uma lição poderosa. Ele fala como nós devemos orar. Na antiguidade, os gladiadores, aqueles que lutavam nas arenas, se preparavam, normalmente eram escravos, eles se preparavam para as lutas, e normalmente aquele que vencia ganhava uma certa quantidade em ouro, em prêmio, e assim ele podia comprar a sua liberdade. Mas aquela luta era um verdadeiro desafio, e a sua vida também é um desafio. A nossa vida, constantemente, nós somos desafiados. E Jesus nos dá uma chave poderosa. Ele nos fala como é que nós vamos vencer as batalhas. Ele fala como nós vamos conseguir romper com as dificuldades, com os problemas, como é que nós vamos vencer. E Jesus fala algo interessante. Ele diz assim: quando você orar, ou quando você for falar, pedir algo para o Senhor, não precisa ir para as praças e começar a fazer como os hipócritas, que oram em voz alta nas esquinas, para que as pessoas o vejam, que eles estão orando. Ou quando jejuares, não deve falar para todas as pessoas que você está jejuando. Pelo contrário, apresente-se diante de Deus, fechando a sua porta e orando em secreto, porque em secreto o seu Pai vai te recompensar. Eu me lembro, era criança, morava na roça. Não faz muito tempo isso, mas naquela época não havia eletricidade na roça onde nós morávamos. E nós usávamos luz de lamparina. Acendíamos a lamparina, colocávamos sobre a mesa, e às vezes o vento vinha e apagava aquela luz. E uma forma para que o vento não apagasse a luz era exatamente quando nós fechávamos a porta. Entenda uma coisa, por favor. O caderno de Malaquias, capítulo de número 1, verso de número 10,
traz um ensinamento, diz assim: ah, se soubesse uma pessoa entre vós que fechasse a porta do templo, assim, ao menos, não acenderia o fogo inutilmente. Uma porta tem que ser fechada para que o fogo não seja inútil. E nós precisamos acender dentro de nós o fogo da paixão pelo Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas quando nós abrimos algumas portas em nossa vida, o vento vem para tentar apagar. Por isso que a palavra do Senhor diz que é necessário que estejamos fechando algumas portas para que o fogo não se apague. Qual é a porta que você precisa fechar? Será que são as portas das rixas? Será que são as portas das competições, dos mal entendidos, que às vezes vem e apaga o amor, apaga a alegria? E quando alguém está cheio do fogo de Deus, apaixonado pelo Senhor, mas deixou algumas portas, algumas frestas abertas, e o fogo acaba se apagando, isso traz muita tristeza. É muito triste quando alguém se esfria na presença do Senhor, porque deixou entrar um vento frio no seu coração. Às vezes entra um vento frio no relacionamento de um casal, no relacionamento entre pais e filhos. Por isso algumas portas precisam ser fechadas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. O caderno de Neemias, capítulo 1, primeiro, diz que Neemias teve uma notícia que em Jerusalém as portas foram queimadas, que os muros foram derrubados. E Neemias sentiu que ele precisava ir a Jerusalém. Ele estava distante, mas ele precisava ir a Jerusalém para consertar as portas. Porque porta é sinal de proteção. Os sábios se assentavam nas portas da cidade para conversar, para dialogar. As portas protegiam contra os invasores, e assim ainda o é. As portas continuam protegendo contra o inimigo. Por isso, se nós quisermos viver um novo momento em nossa vida, precisamos entender o que é que precisamos fazer, como é que devemos nos comportar, quais portas devem ser fechadas. E Jesus diz assim: quando você for orar, entre para o seu quarto, entre para o lugar de intimidade, porque o nosso quarto é o nosso lugar de intimidade, intimidade conjugal, mas também o lugar de intimidade com o Senhor. Jesus não fala que deveríamos ir para a cozinha ou para a sala de TV para orarmos, porque certamente nesses lugares ou você se distrairia com o cheiro da comida sendo feita, ou com a televisão ligada. Não é um bom lugar.
Jesus diz assim: vá para o teu quarto e feche a sua porta. Porque quando o Senhor ouve a sua oração em silêncio ou na intimidade do seu quarto, Ele haverá de ouvir. Jesus está falando assim, no seu quarto. E as coisas de Deus são coisas simples. As coisas de Deus não dependem dos rituais, das repetições, diz aqui. Não é pelas muitas repetições que o Senhor vai ouvir a sua oração, mas é quando você entra para o seu quarto, ou seja, faça com que seu quarto seja um lugar de uso, de convívio exclusivo, um lugar secreto, de conversa, um lugar secreto, de apresentação daquilo que você mais necessita. Eu digo que você pode fazer do seu quarto um lugar de milagre. O seu quarto pode se tornar um lugar de milagre. O livro de 2 Reis, capítulo de número 4, conta uma história maravilhosa. 2 Reis 4, verso 1 em diante. Conta a história de uma mulher que estava vivendo um momento extremamente difícil, complicado. E a palavra nos fala que aquela mulher, ela precisava de um socorro. E ela foi até o profeta e disse: os meus filhos estão para serem levados como escravos. Situação complicada, angustiante. E o profeta diz assim: entra para o teu quarto, depois de ter pedido muitas vasilhas emprestadas. Peça vasilhas. Depois entre para o seu quarto, você, juntamente com os seus filhos, e no seu quarto vai acontecer um milagre quando você clamar ao Senhor. Precisamos entender o que é que Deus pode fazer, qual é a solução, porque Deus tem a solução para o seu problema. Eu não sei se você está me ouvindo. Deus tem a solução para a sua família, Deus tem a solução para as suas dificuldades. Por isso o Senhor nos dá a receita do milagre. Ele diz assim: você vai entrar para o seu quarto. E aquela mulher entrou para o seu quarto. Tinha uma botija de azeite apenas. E as demais estavam vazias. E o Senhor foi enchendo aquelas vasilhas vazias. É exatamente o que Deus faz quando nós estamos vazios da presença dEle, quando nós estamos vazios da comunhão com Ele, quando nós estamos vazios daquilo que nós mais necessitamos da presença dEle. E o Senhor foi multiplicando aquele azeite. Azeite na palavra de Deus simboliza a unção do Espírito Santo. Termos comunhão com o Espírito Santo na intimidade da nossa casa, na intimidade do nosso quarto, buscando a presença do Senhor. Certamente isso vai fazer toda a diferença na sua vida.
Mas a palavra diz que aquela mulher, ela precisou entrar para o seu quarto e fechar a sua porta. O profeta não indicou que ela deveria estar na varanda ou na sala, onde as pessoas poderiam até atrapalhar, poderiam até interferir naquela oração. Mas o profeta, sendo um homem de Deus, ele instruiu da forma correta. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Quais são as portas da sua vida que ainda estão abertas? Quais são as portas da sua vida que necessariamente precisam ser fechadas para que não entre vento, para que não entre opiniões, para que não entre incredulidade? Quais são as portas da sua vida? E certamente você sabe quais são essas portas. Quais são as frestas? Quais são as brechas que precisam ser fechadas? Para que você esteja a sós com o Senhor, na presença do Senhor, em intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que as vasilhas foram cheias, ou totalmente cheias de azeite. E aquilo que Deus fez na vida daquela mulher, Deus faz na sua vida, porque Deus não faz acepção de pessoas. Indiferente do que você fez no passado, indiferente daquilo que você está vivendo hoje, Deus é aquele que nos ama apesar de todas as situações, continua nos amando como um pai amoroso. E diz a palavra que ele encheu todas aquelas vasilhas. Você precisa crer na palavra do Senhor. Aconteceu que aquela mulher, diz a palavra, ela recebeu o milagre. E o profeta havia dado a instrução correta. O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre sabe qual é a instrução correta. Procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus, que sempre te instrua qual é o caminho, qual é a forma daquilo que você mais precisa. Precisamos buscar pessoas que realmente representam o Senhor. Ainda no capítulo de número 4, no verso de número 32 em diante, conta que uma criança havia falecido e o profeta Eliseu foi até aquela casa. Diz as Escrituras, no verso 33, diz que ele entrou naquela casa, a criança estava sobre uma cama, ele entrou, fechou a porta, ele fechou a porta e orou ao Senhor. Quando Jesus foi curar, ou foi ressuscitar uma menina, ele chegou e disse para as pessoas que aquela menina estava apenas dormindo. As pessoas que estavam chorando começaram a rir, porque elas riram não de alegria, mas elas riram zombando de Jesus,
porque elas sabiam que a criança estava verdadeiramente morta. E Jesus ficou apenas com poucos discípulos, com o pai e a mãe, e Jesus fechou aquela porta, porque naquele lugar havia pessoas que eram incrédulas, que não criam que Jesus era capaz de fazer um milagre na vida daquela menina, porque eles criam que a menina já estava morta. Deus é aquele que restitui a vida. Deus é aquele que restitui o casamento. Deus é aquele que dá vida novamente aos seus projetos. Deus é um Deus de restituição. O profeta tocou aquela criança e o calor de Eliseu fez com que aquela criança ressuscitasse. O que traz vida hoje a mim e a você é o calor do Espírito Santo. Porque existe algo quando nós estamos em comunhão com o Senhor. Eu vou repetir o que eu disse. Deus sempre faz algo quando você está em comunhão com Ele. Eu não sei se você está me ouvindo. Deus sempre faz. Feche a sua porta e deixe Deus agir na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. Sabemos que o Senhor é um Deus que traz vida ainda que haja morte, traz alegria onde tem tristeza, traz fartura onde há miséria. O Senhor é um Deus de milagres, e nesse dia de hoje nós queremos fechar as portas que porventura tem entrado opiniões contrárias, que tem entrado o vento, que tem destruído, apagado o fogo do teu amor, e ainda que haja, Senhor, pessoas que já esfriaram, que o Senhor sopre novamente sobre essa vida, que o Senhor faça um milagre sobre essa vida. Pedimos em nome de Jesus. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas se você crê, você dá uma forte salva de palma para o Senhor.